Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade ao estudo da Lei 13.869, de abuso de autoridade. Vamos estar falando agora sobre o fim especial de agir, fora dos parágrafos 1º, artigo 1, tá bom? Se você puder, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá? Então, queridos, estou aqui igual uma criancinha, brincando aqui com as teclazinhas, tá bom? Então vamos lá parar onde que a gente tinha ido. Então a gente tinha falado sobre os quatro, né? Primeiros, está aí na aula 1, está na playlist, se você está me vendo agora. A chave da leitura da lei é como identificar se o crime existe um fim genérico, né, ou um fim especial próprio. O agente que pratica o ato com o fim de obter vantagem ilícita, ou causar dano, prejuízo, ou seja, com o fim de algo, você vai ter ali a norma especial, né? Você vai estar afastando as quatro regras gerais. Então você vai ter um fim estrito daquele artigo. Se o artigo não menciona a finalidade, a norma é geral. Então a gente vai agora estar partindo, né, com o mapeamento dos fins próprios. A gente vai estar falando do 23, do 24, né? Tudo direitinho aqui para que vocês fiquem bem cientes do que a gente vai estar falando, tá bom? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. O primeiro aqui é o 23, né? O artigo 23 da Lei 13.869, ele vai estar falando que a inovação artificial em cena de crime, né? Que diz que o caput vai estar falando que inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, estado de lugar, de coisa, de pessoa, com fim de eximir-se, né, de responsabilidade ou responsabilizar criminalmente alguém ou agradar-lhe a responsabilidade. Então o fim especial de agir ele vai ser triplo, vai ser responsabilidade, incriminar alguém, agravar a responsabilidade. Então, você vê que é totalmente genérico, né? Ou seja, num primeiro instante ele vai estar eximindo dessa responsabilidade, no segundo instante ele vai ou tentar incriminar alguém, ou agravar uma responsabilidade. Se ele agrava é porque existe, tá? Então, você tem ainda no próprio parágrafo único, sublinha ali no teu vade-mecum, né, que esse artigo é muito interessante, que no parágrafo único ainda vai ter dois outros fins próprios, né? Que quando você se exime de responsabilidade civil ou administrativa, né, por excesso praticado no curso da diligência. Então, quando você também vai falar omitir dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação de diligência. Então, esses fins são mais específicos genéricos. Então, você observa que não tem abuso de autoridade quando não tem um fim especial de agir. Tá bom? Isso que a gente tem que estar. Depois a gente vai estar falando artigo por artigo. Na próxima aula, se eu não me engano, a gente vai estar falando sobre as questões processuais. O artigo 24 também tem um fim especial de agir específico. Ele vai falar constranger para alterar a evidência de crime. Constranger sobre violência ou grave ameaça a funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoal pessoa cujo óbito, se a memória está boa, cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar o local ou momento do crime, prejudicando a sua apuração. Então você vê que esse objeto ele é bem específico, ou seja, você quer ali alterar a evidência de crime. Não é só prejudicar genérico, né? Daqueles quatro do artigo 1, parágrafo 1. Queridos, tem muito ainda isso, né? Principalmente operação policiais de grande monta, você ter ali essa questão, porque isso daí, a medicina forense, a medicina legal, ela chegou no patamar que por minutos ela já tem uma noção, né, se a pessoa morreu, hora, local. Então, às vezes, né, pode ser até que um turno não esteja ali. Imagina a pessoa chegar, demorar, esperar a pessoa morrer ali e a morte não ser imediata e constatar que a pessoa teve ali um trânsito de quase meia hora para morrer, fora o traslado. Então, isso daí poderia sair de simplesmente, né, uma iniciativa própria do servidor, até mesmo para o homicídio doloso contra a vida, né? Então a gente vê que existia muito isso. Para a área de competência também, tirava de um. Eu sei que isso daqui vai rodar o mundo, o Brasil, né? Mas quando você está no município limítrofe, você altera a área de competência, ainda que no Código de Processo Penal vai estar falando que é o local do crime, vai que tem uma contingência ali, né, uma continência, e você ali passa percebido e no óbito vai. E outra coisa, né? Muitas das vezes o PAF, você tem ali no óbito o PAF, mas às vezes for uma facada, for outra coisa. Às vezes você tem ali a causa da morte, por anemia, né? Então são várias situações ali que tem que ter ali o fim de prejudicar. Agora parece, a gente vê que a gente vive num país de quinto mundo, quando você vê que o legislador ainda tem que expressar ali bem, né, instituição hospitalar, pública, privada, quando você tem ainda a gente que obriga a pessoa ali, né, como morta, dar tratamento de vivo, né, vontade de rir. O uso de prova ilícita, né, fazer prova, uso de prova em desfavor do investigado, fiscalizado, com breve conhecimento da ilicitude, artigo 25, e aqui eu quero que você tenha uma noção, porque o elemento subjetivo
administrativo ele é muito diferente. Por quê? Não precisa um ficha especial de agir como nos outros, basta o conhecimento prévio da ilicitude, né? A lei exige dolo direto, que o agente tem que saber que a prova é lícita. Então pode acontecer de uma culpa em legendo? Não, tem que ser o dolo do agente, o dolo específico, essa prova é lícita. Você não pode constatar isso, às vezes uma quebra da cadeia de custódia, e você vê ali no artigo 58 do 1, acho que já está no G, não vou saber de cabeça nessa dificuldade, né, às vezes, em algumas coisas, e ali você às vezes pode ver ali que a quebra da cadeia de custódia aconteceu no armazenamento, mas não houve ali, né, a fraude em si. Então, tem que ter essa ciência da prova ilícita, né? Artigo 29 também você vai ter um fim especial de agir específico, quando você vê prestar informações falsas, né, sobre procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo, com o fim de prejudicar investigado, né? Aqui a gente tem uma restrição importante, o fim especial de agir ele vai ser único, no sentido de prejudicar o interessado, não pode beneficiar, não pode ser capricho. Por que isso? Porque na prova você pode ali ter essa interpretação, principalmente Funesp, até Carlos Chagas, que coloca muita letra da lei e botar ali, em vez de prejudicar, beneficiar, né? Porque o agente ele presta informação falsa, o agente que presta, né, informação falsa ali para beneficiado, né, o investigado, ele não vai ter ali o abuso de autoridade, né, conforme o artigo 29. Pode ter uma prevaricação, por exemplo, né, então você tem que ficar atento, né. O enunciado 19 do CNPq, que é o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, né, ele vai ter uma restrição muito grande sobre isso também, falando que a única finalidade ali é prejudicar. O artigo 37 merece atenção, né, que é a demora demasiada e injustificada, né, no exame de processo que tenha requerido vista em órgão colegiado, então você sublinha esse órgão colegiado, com o intuito de procrastinar o andamento ou retardamento do julgamento, né? Então, o fim especial é bem demarcado, procrastinar ou retardar. Então, não entra satisfação pessoal genérica, né? Existe o dolo direto e não admite dolo eventual. E aqui eu abro uma observação, mas se detenha a explicação, que eu entendo que tem que ter um prejuízo, né? A nulidade nem absoluta mais está sendo quando você não tem um prejuízo à parte. Então, quando você tem ali um retardamento demasiado, até mesmo injustificadamente, por um desequilíbrio, uma incompetência, mas beneficiou o réu, né? Então, você teve ali uma prescrição. Eu entendo que não tem esse artigo 37, salvo se você ali tivesse pode ter uma prevaricação, tá? Esse é meu entendimento. Eu não sou ninguém na fila do pão, então a lei vai falar bem claramente aí, mas é um bom argumento para a prova oral. A prova oral, ela requer isso, enriquecimento. Ou seja, o núcleo do tipo é procrastinar ou retardar o julgamento, tá bom? Procrastinar ou retardar o julgamento de uma maneira demasiada, né? Vamos clarificar essa distinção que é crítica, ou seja, quando a lei usa o fim de, se a lei usa expressamente, né? Com fim expresso, como eu disse lá no começo, com o fim de algo específico, aquele artigo tem um fim especial de agir próprio e restrito. Então, o exemplo, né, do artigo 23, com o fim de eximir-se, o 24, com o fim de alterar local, momento, a gente tem também o 37, com o fim de tudo de procrastinar, o 29, com o fim de prejudicar. Então, você vê que esse sai ali do artigo 1, parágrafo 1, tá bom? Então, esses são os fins mais restrito que os genéricos, né? Então, ou seja, espero que você tenha gostado. Eu vou ter um material aí que eu vou dar de apoio. Na próxima aula, a gente vai estar trabalhando sobre os aspectos processuais da lei, para não ficar grande, mas de qualquer forma, vamos dar uma repassadazinha aqui bem rápido, né? Então a gente vê aqui os fins próprios, né, como inovação de cena de crime, 24 evidência hospitalar, né, e tem direitinho, fim exclusivo. Vou estar tentando deixar esse material. Estou começando assim agora no YouTube, já tem vários vídeos, mas eu vou começar a fazer sozinho, então sempre perdão por qualquer falha técnica, e vou estar tentando ver como deixa PDF no YouTube aí, tá? Mapeamento dos fins próprios, né, artigo 29, informação própria, o 37, que é o retardamento injustificado, né, anomalia do artigo 25, como eu disse, né, o crime fazer uso de prova ilícita a desfavor do investigado, né, o diferencial não exige um fim específico de agir, né, a lei vai exigir apenas o dolo direto. Então, toma cuidado com culpa, toma cuidado aí nessa questão, se não existiu um dolo direto do agente, tá? Não creio que possa ter domínio do fato, da pessoa ter que saber, enfim, dolo direto mesmo, tá? Ali de Clauroxin. Resultado cortado, que eu acho que isso é interessante da gente ir para a parte processual. O que é isso? Os crimes nessa lei, não falei, vou deixar para cá, crimes de intenção, ou seja, de delito de tendência interna transcendente, ou seja, o agente pratica a conduta e a intenção, fim especial de agir, resultado material.
Então, o que significa isso? Ele é cortado por causa disso daqui, ó. A mecânica... Ah, Jesus, estou tomando uma surra aqui. A mecânica do crime. A gente pratica a conduta visando o resultado final. Prejudicar alguém, um exemplo, né? A linha do corte. O resultado final não precisa ocorrer. A consumação, apenas agir com a intenção exigida, já consuma o crime. Então, por isso que você pode ter essas duas questões aí, que é um crime de intenção, um crime de resultado cortado, tá bom? Guarda essas questões aí, que isso na prática ninguém usa, mas é para prova, né? A matriz do dolo, né? Direto vezes dolo eventual, né? Então, o STJ ele vai admitir o dolo eventual, né? No sentido que o agente assume consciência o risco de praticar a conduta, né? Como das finalidades. E você tem ali a exceção, né? Que é o 25, que precisa, assim, num dolo direto, tá? Mas eu entendo, volto a falar, né, quem é esse próprio mortal, mas eu entendo que tem que ser dolo direto em cada um, porque você não pode ter uma interpretação em malapar, né? Na próxima aula eu vou estar aqui falando das questões processuais, tá bom? Bem rapidinho, para a gente estar finalizando, tá? Só ia pedir a vocês, né, que estão gostando, enfim, ou odiando, né, que se inscrevesse, curtisse e compartilhasse no canal, tá bom? Um beijo no coração de todos.